Olá, seja bem-vinda ao nosso podcast. E hoje eu estou com um convidado super especial. Eu falo que a gente é amigo virtual. E aí eu estou conhecendo ele pela primeira vez aqui no podcast. Gente, vou falar aqui. Ele é jornalista, escritor, palestrante e podcaster. Eu estou com o Fernando Rocha, né? E estou com a minha irmã, sócia incrível, Adriana Loyola. Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E antes da gente começar o nosso episódio, eu já gostaria de te pedir um favor. Que é o quê? Se inscreva no nosso canal, comenta, curte bastante e compartilha aí para o maior número de pessoas. O YouTube, ele entende, para quem tá ouvindo do YouTube, ele entende que quanto mais o episódio é comentado, mais ele é compartilhado, mais a informação é relevante. Então a gente conta com a ajuda de vocês e quem tá aí pelo Spotify também seja muito bem-vindo. E vamos chamar ele, Fernando, muito obrigado por você ter aceitado. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente a gente se conheceu na pandemia, né? Fizemos uma live, fizemos alguns contatos, tentei te levar lá para o meu podcast para a gente falar também sobre saúde, qualidade de vida. Acabou não dando certo, mas estou eu aqui com muita alegria. Gosto muito do que você fala sobre a questão do emagrecimento, né? Vem comigo, eu vou ser sua última nutricionista. Essa frase é ótima, muito legal. É bem isso mesmo. E afinal, a gente fala que o nosso podcast é #SemDietas, porque aqui a gente ensina você a não fazer dieta e ter um estilo de vida mais saudável. Adorei. Logo de cara fiquei surpreso que tem aqui uma bananinha, tem um podcast de nutricionistas. Eu fico sempre constrangido. Outro dia eu fui num evento aqui no Ganepão, um evento famoso, né, de nutrição. Aí tinha um almoço. E na hora do almoço, todo mundo nutricionista, só tinha nutricionista. Eu fico constrangido de almoçar perto de nutricionista. Imagina! Eu só fico olhando meu prato assim, pensando, nossa senhora, esse menino não aprendeu nada. Não, mas antes de mais nada, antes de começar nosso bate-papo, quero falar que a gente está como Dri e Nath aqui, não como as Nutris, tá bom? Tá bom. Não. E eu queria começar, Fernando, mas nutricionista não tira folga, não. É nutricionista sempre. Não, mas a gente tira o jaleco às vezes. Você tá numa festinha, tá numa reuniãozinha, fala, você faz o quê? Eu sou nutricionista. Nossa senhora, isso aqui pode, né? É inevitável. É inevitável. A gente trabalha até sem querer. Exatamente. Mas é porque as pessoas têm essa coisa cultural do pode e não pode, né? E aqui a gente ensina que tudo pode. Mesmo porque aqui é um podcast. Exato. Né? Na verdade, você pode comer de tudo um pouco, mas não tudo de uma vez. Sim, Essa é a filosofia. Essas coisas, né, Nath, da nutrição são tão legais porque a luta é derrubar esses parâmetros, esses preconceitos, né? Essas coisas que a gente ouve falar. Por exemplo, vou fazer dieta para emagrecer e comer de tudo. Ninguém pode comer de tudo. Ninguém consegue comer de tudo. Verdade. Você não precisa fazer dieta para comer de tudo, né? É preciso só entender primeiro que não dá para comer de tudo, porque senão as coisas passam a não ter sabor, você passa a não ter disposição, né? Exatamente. É uma coisa meio errada que a gente entende, né, sobre Mas essa você questão. sabe que uma coisa importante, você falando do termo dieta, que às vezes hoje em dia as pessoas confundem, né? Até mesmo pelo padrão cultural que a gente vive de toda hora precisar ser mais magro, mais magro, mais magro. Acho que isso com as redes sociais se acentuou muito, mas a origem da palavra dieta significa padrão alimentar. E não, na verdade, essa ideia que as pessoas têm de restrição, de comer pouco, passar fome. Então, na verdade, quando nós, nutricionistas, por isso que a gente tem mudado o nome dieta, exatamente porque a gente estava vendo que as pessoas não estavam entendendo da forma... Isso é muito legal. Perfeita, né? Que é a forma adequada. Mas dieta quer dizer, quando a gente estuda na nutrição, é um padrão alimentar. Seja ele benéfico ou não. Uma educação, Exato. né? E é preciso lutar contra também outra questão estigmatizada, que é a relação com a fome. Quem luta muito com isso também, fazendo um paralelo, guardadas as devidas proporções, são os dentistas, né? Porque dentista lida muito com a dor. Dentista dói, motorzinho dói, anestesia dói. Bom, não é para doer. Não é para doer. Hoje o dentista dói mais no bolso, né?
E eu sou de um tempo que até o cheiro do consultório de dentista me fazia ter medo, dor. E não é assim, porque se estiver doendo, tem alguma coisa errada. Com a dieta, com a relação com a nutricionista, também não é para ter fome. Sim. Não é? Vocês não concordam? Exatamente. Se está com fome, tem alguma coisa errada. Tem alguma Exatamente. questão errada aí. E a gente está acostumado a, não, eu vou sofrer, eu vou comer. As Porque três sofrer, coisas. o povo também associa, né? Sofrimento com esforço, É. né? É. Quanto mais eu sofro, mais persistente eu sou, Sem dor, mais sem esforçada. ganho, né? No pain, no gain, né? tem E é o que a muito gente isso, né? sempre fala aqui. Eu acho que Pra quê? Pra ter uma recompensa. Pra ter uma recompensa. Aí você pensa lá na frente, então eu vou lá, então lá, quando chegar lá, me segura. Mas isso é muito comportamental. Por exemplo, a gente brinca aqui que até no Instagram, a gente tem a nossa prima Jaque, que é, já que hoje é sexta-feira, eu mereço comer, porque eu trabalhei muito. E aí no sábado você fala, já que é sábado. Então a gente tem essa coisa do eu mereço porque eu tive a semana inteira, eu fiz restrição, deixei de comer o que eu gosto, e aí eu preciso desse final de semana. Eu também adoro, aliás, hoje a gente está gravando numa sexta-feira, né? Por coincidência, um dia lindo de sol aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, no inverno, no início do inverno, né? Exatamente. É bom falar isso porque no tempo da internet, isso aqui é infinito. Enquanto durar a internet, vai ficar um episódio. Então as pessoas lá, daqui 2058, imagina 2058, 58, nossa. as pessoas vendo a gente falar sobre isso, falam, não, que coisa mais antiga, cadê regime, não existe mais, né? Hoje em dia, Mas quem dera. estaremos lá na internet, 2060, Exato. 2100, 3000, né? Bom, Eu queria começar, já que nós vamos falar sobre alimentação, estilo de vida, a gente te acompanha, né? Quem aí não acompanha o Fernando? E a gente sabe que você já teve questões com o peso e você perdeu bastante peso nesse tempo todo aí e vem mantendo. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua relação com a nutricionista, como que foi isso, como que foi esse processo pra você, porque eu acredito que muitas pessoas daí de casa devem se identificar de lutar com a balança, mas ainda não venceram. Mas a gente vai ensinar aqui, através de ferramentas, como você emagrecer e manter esse estilo de vida pra sempre. Então, assim, eu luto com a balança, exatamente. Luta ainda? Vivo Não na luta. acredito. Bom, lutar com a balança é igual lutar com a segunda-feira. Você nunca vai É vencer uma inevitável. segunda-feira. Ela sempre vai chegar, você tem que estar sempre pronto para vencer esse estigma de segunda-feira, né? Sim. Mas realmente eu passei por algumas jornadas boas, satisfatórias, outras nem tanto. Eu apresentei durante 10 anos o programa Bem-Estar, né? E na época do programa, que começou em 2011, existia ali uma prerrogativa muito, muito interessante sobre o acesso de uma classe D para a classe C, uma alta do consumo, e principalmente de produtos industrializados, e o programa era feito para uma dona de casa da classe C, da Zona Leste de São Paulo, que estava em casa preparando ali alguma coisa para os filhos, para os netos, e que estava tendo pela primeira vez condição de colocar uma bolacha recheada na merenda do filho ou do neto, comprar uma picanha com gordurinha, e tinha mais acesso ao consumo, aos bens de consumo. E o programa surge justamente para dizer, olha, não precisa deixar de comprar, mas vamos ver o que é. Não é que faz mal, tinha muito esse cuidado, mesmo porque a Globo tinha muitos anunciantes ali que estavam precisando também de vender aquilo, e era uma explosão do consumo brasileiro. Foi a última grande fase que a economia brasileira teve, né? E eu ali fazendo o programa representava exatamente isso. Um gordinho, desajeitado, desarrumado ali, repórter do SPTV, foi escolhido numa pesquisa muito abrangente para ser isso, para ser esse representante dessa vontade brasileira de ser alguma coisa melhor. Do meu lado, a Mariana Ferrão. Então, metade da população era igual a mim. E a outra metade sonhava em ser alguém como Mariana Ferrão. Então, era muito próximo e eu era muito... Quando se faz um programa ao vivo, diário, todos os dias, diário, que eu digo de segunda a sexta, pelas manhãs, você tem que ser mesmo o que você é, né? E eu era aquilo e sou aquilo também. Não tem como você
você apresentar um programa sendo um personagem de Sem você dúvida. mesmo. É temporário isso, Exatamente. Eu tinha, assim, prerrogativas, tipo, nunca... O Groucho Marx tem uma frase que ele diz assim, eu nunca entraria para um clube que me aceitasse como sócio. Olha só, porque ele é tão ruim que um clube que aceitasse como sócio seria pior ainda. E eu gostava de falar assim, eu nunca farei, ou nunca faço, nem nunca farei um regime que servisse para mim. Eu odiava aquele negócio de 3 torradas pela manhã, café, assim, leite desnatado, aquela coisa de regra, eu odiava aquilo e fazia com muito orgulho representando aquela metade da população que estava e ainda está acima do peso. Fora o caminhando para a obesidade. Mas isso não era um problema para mim. Até que um dia, mas só que um detalhe, eu estava exposto a muitas informações relevantes. Os médicos que iam ao programa eram os melhores do Brasil, 3 ou 4 médicos diferentes a cada dia, com especialidades fantásticas. Vocês estavam falando aqui da querida Vanderly Marchioli, né? Essa era uma das frequentes lá, a doutora Alfredo Halper, doutora Ana Escobar, né? Doutora Márcia Porcelli, doutor Calil, doutor Fábio Atuí, que hoje é meu parceiro no podcast 50 Mais, só um timaço, né? Caio Rosenthal, doutor Caio. E eu tava ali, mas, tipo, era constrangedor quando se falava sobre peso, a relação de obesidade com comorbidades de outras doenças, mas eu achava tudo normal, eu representava esse gordinho ali, sabe? Um gordinho irreverente. Só que... Irreverente, adorei. Só que aí vem... Eu corria São Silvestre, muito acima do peso, então tinha alguma coisa assim que realmente me dava ali a condição de um cobertor quentinho para estar ali. Até que a gente recebe um pedido de um cara chamado Éder, lá de Sinop, no Mato Grosso. Ele manda um e-mail pra gente falando assim, socorro, eu sou o Éder, já fui jogador de futebol, jogou inclusive com o Rogério Ceni lá em Sinop, e eu vou dizer para vocês, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu estou muito obeso, eu estou com 160 para 170 quilos e eu quero que vocês me ajudem. Eu não quero fazer um regime radical, não quero fazer cirurgia, mas eu queria que vocês me ajudassem. A gente olhou ali a pauta, poxa, bacana, vamos ajudar o Éder? Vamos, vai ser legal porque tem muita gente que quer emagrecer também. E aí a gente montou uma equipe multidisciplinar que ia para Sinop regularmente. Eu também trabalhava em Sinop lá com o Éder, para que ele tivesse exatamente isso que a gente está falando. Uma dieta, um novo conceito de padrão alimentar. E o Éder vinha também aos estúdios para participar do programa. Aí eu brincava muito com ele. Tá fininho, bolão. Aê, vamos nessa. Eu pensava, poxa, eu tava com 115 por aí. E o Éder tava com 170. Ele queria chegar aos 100. Falei, putz, quando o Éder chegar aos 100, se ele chegar... eu falei, eu não vou ficar constrangido. Eu ficava magrinho perto dele. Mas não é que o Éder, com muito esforço... parece que em 6 meses, ele emagreceu. Bateu 100. Ele bateu e passou e foi avançando. E foi no programa, Que magrinho. show. E chegou pra mim e falou assim, tá fininho, hein, bolão? Falou pra mim. Aquilo ali foi uma coisa muito importante, deu uma virada de chave. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, agora eu preciso fazer alguma coisa. Eu ouvia muito o Dr. Alfredo Halper falar que a balança é apenas um dos indicativos de saúde. A gente fala muito sobre isso. Que a balança é um dos indicativos. Existem outros. Eu pegava só essa frase. Eu pegava essa frase e dava como mantra para mim. Mas eu não fazia e nem sabia dos outros indicativos. Os outros são colesterol, triglicérides, a questão da gordura no fígado, Exato. né? A Esteatose circunferência abdominal. hepática. Aí vai chegar, né? De algum jeito vai pegar na obesidade. Sim. Os exames, né? TGO, TGP. As hemácias do fígado, né? Enfim. E vale lembrar que você fazia atividade física, corria maratona. Então, maratona não, corria São Silvestre, são 15 quilômetros, corria uma vez, né? Então, mas isso é legal, porque eu não sei se quebrar também esse estereótipo de só magros vão à academia, né? Eu acho que essa questão de condicionamento, lógico que o peso, ele vai influenciar na performance, a gente sabe disso, mas existe muita pessoa que faz atividade física e que é
top estando acima do peso. Ela pode melhorar. E, Fernando, só para contextualizar também quem tá aí assistindo de casa, como que funciona, porque a gente é bem fora da caixa no sentido da consulta nutricional. Então, para você ter ideia, a nossa consulta, a gente não pesa o paciente. A gente não pesa o paciente exatamente porque a gente quer mostrar para ele que aquilo ali é só o peso, não é uma sentença de vida para ele. Vocês vão analisar medidas. Exatamente. É por isso que as pessoas fogem tanto do nutricionista. Eles estão acostumados a sentar na cadeira, receber uma lista de pode e não pode, receber a sentença, ó. A sentença diz que você tem gordura no fígado, está acima do peso, não sei quantos quilos. Não, a gente, na verdade, vai trabalhar para mostrar para a pessoa que o que faz a diferença é o comportamento que muda o peso, e não o peso que muda o comportamento. Legal, e aí, isso é muito bacana. Um teste que a gente sempre fala para as pessoas é assim, você subiu na balança, olhou, mudou o seu estado de espírito, mostra que você não tem uma boa relação com a balança. Então, a partir de agora, não iremos mais pesar. Porque senão a pessoa fala, nossa, eu fiz um mega esforço e 200 gramas. Não, e volta daquele gatilho. Quem aqui já não sentiu, você aí de casa já sentiu esse gatilho, que é, você faz a semana inteira super, ultra, mega esforçado. Aí você se pesa, você fala assim, nossa, perdi só 200 gramas? Ah, já que eu perdi 200 gramas, vamos comer um hambúrguer mesmo. Só que, olha só como é isso que a Ana tá falando, de mudar o estado de espírito. Do mesmo jeito que você chega e fala, foi só 200 gramas, quando você ganha peso, você também fala. Você fala o quê? Ah, fiz tudo certo e ainda assim ganhei peso? Quer saber? Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês. Mudar esse gatilho comportamental para não deixar o peso mudar suas atitudes, mas sim suas atitudes mudarem o seu peso. Essa frase é maravilhosa. E é muito importante também saber que o peso muda ao longo do dia. Sim. Tanto que existe uma recomendação para a gente comprar sapato à tarde, que é quando o pé está mais inchado. Então, à tarde, você está com peso maior do que de manhã. Lógico. Então, a dica, né? Compre sapatos da tarde, porque o pé tá mais inchado. Se o sapato serviu, quer dizer que com o pé desinchado ele vai ficar, inclusive, mais tranquilo, né? Muito bom. Então, é dica boa uma prova de que o peso muda ao longo do dia, de que a gente vai variando, o inchaço às vezes é líquido, às vezes a gente está com uma variação de 1, 2 quilos, mas é líquido ali, que não é nem de água, é líquido de retenção mesmo. Se você tomar do nosso dia. Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se já... Você é uma pessoa pública, né? E o Bem-Estar, ele foi de 2011 até 2000 e... Que você participou. Em 2011, a gente não tinha essa coisa, assim... Tinha a internet, as redes sociais estavam começando. E existia... Você acha que existia a pressão? Eu sei que você era um personagem, uma pessoa que estava ali, que estava acima do peso, para representar e a Mariana era outra. Não, isso assim, no início. Depois isso acabou ficando mais, mas vamos pensar simétrico, vamos pensar né? nos dias de hoje, onde a rede social, né? A gente tá essa coisa assim, a mídia batendo muito no padrão do corpo ideal, e aí tem essa questão da gordofobia que está crescendo muito. Você acha que se fosse hoje, se você fosse fazer um programa hoje, se existiria uma pressão para que você ficasse fitness, musculoso, assim, para fazer ou você acha que não? Hoje teria um debate mais acalorado, né? Verdade. Hoje teria algo mais assim, tipo, as pessoas com mais liberdade para falar mal ou para falar bem, né? É uma discussão bastante interessante, vocês como profissionais da nutrição, essa questão, eu faço também o programa da TV Bariátrica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, e um dos episódios que a gente gravou foi sobre a questão da obesidade e a estética e o sentido de pertencimento, né? Primeiro, a obesidade é doença. Sim. E a obesidade tem que ser tratada como doença, assim como pressão alta é doença, como diabetes é doença, como esteatose hepática. Enfim, ninguém fala que tem orgulho da pressão alta, Verdade. né? Da enxaqueca. Ninguém fala, eu tenho orgulho, essa enxaqueca é minha, eu gosto dela. Minha amiga, eu sou assim, com enxaqueca, com pressão alta, com diabetes, com esteatose hepática. Você não sai comemorando, e aliás, não são nada instagramáveis, né, essas doenças. Mas a obesidade, a certo ponto, acaba sendo, tem um limite tênue para falar sobre isso, né? E cuidar da saúde
quando a gente fala de obesidade, nem sempre é exatamente emagrecer, como vocês falaram. Exato. Às vezes a gente está falando de 10% do peso corporal, que não vai mudar muito a estética, mas vai mudar os parâmetros de hemogramas, vai mudar a gordura no fígado, vai mudar a pressão alta, Sim. né? São poucas coisas que movimentam ali que vão fazer a diferença ou para o bem ou para o mal. A gente vai viver mais, a gente vai viver muito, mas a gente precisa entender isso, porque não existe até então um velhinho longevo gordinho. É Já verdade. viu alguém com 90 anos? Não tem. Pode até ter, eu conheci, você conheceu, tem, mas não é o comum. Sim. Não é o comum Uma chegar aos ótima 90 reflexão. anos com mais de 100 quilos. Não, eu sempre- Pouquíssimas porque- pessoas chegam. Eu sempre porque, falo, a pergunta quando a gente é pequeno, eu falo, o que você quer ser quando você crescer? E para os meus pacientes eu falo, o que você quer ser quando você envelhecer? Porque eu falo, hoje você consegue fazer os movimentos de se levantar, de pegar, abaixar, fazer. Eu falei, depois dos 60, tudo muda. Eu falei, o ato de você levantar, pegar, isso vai mudando. E tudo isso é consequência das suas Da atitudes. sua caderneta de poupança, né? Exatamente. Do que você investiu na musculação, nos músculos que você tem, nos ossos que você cuidou ou não, né? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Outro dia eu estava conversando com a professora Marta Gabriel, gravando um episódio lá do meu podcast, o 50 Mais, e ela falando o seguinte, que ela é uma futuróloga, ela entende do que vem por aí em termos de tecnologia, de inovação, Nossa, de que comportamento tecnológico / humano. E ela falou o seguinte, que ela espera muito estar viva nos próximos 15 anos, porque nesses 15 anos vindouros, nesses 15 anos, a humanidade vai desenvolver uma tecnologia para que a gente, olha só, muito pouco tempo, 15 anos é um piscar de olhos, para que a gente tenha uma condição da amortalidade. A gente não é que vai ser imortal, a gente pode chegar perto de ser amortal. Não é que a gente vai viver para sempre, mas a gente vai ter condições de saúde, condições clínicas para viver Até se o um 100. piano não cair na cabeça, não sofrer um acidente, Lógico. né, não morrer afogado, enfim. Mas aí eu perguntei para ela, e a obesidade? Como é que a obesidade entra nessa questão técnica, científica? Porque a obesidade atrapalha todo esse prognóstico. Exato. A obesidade está ligada a ela é deletéria, literalmente da cabeça aos pés, da cabeça aos pés. Ela está relacionada com tudo. Sim. Inflamação celular, nós somos células, né? Então, é a questão da obesidade que não para de crescer. Não para de crescer. Exato. Em 2030, a gente vai ter números assustadores. Parece que vamos chegar perto de 60% a 70% de obesos no Brasil. Sim. A obesidade infantil crescendo assustadoramente, ela não para. Então, como é que a gente pode falar em longevidade, em vida com qualidade, se os números são assustadores nessa luta? Sim. Porque é uma pra mudança de vocês comportamento. É desafiador isso, Sim, né? é diário, né? Não, com certeza. Eu acho que é muito importante, e você estava falando sobre essas doenças, a maioria das doenças hoje a gente sabe que está correlacionada com o estilo de vida. Então, existe um conceito, inclusive, que se chama epigenética. O que é epigenética? Vamos supor que seu pai tem o gene de diabetes. Então, significa que você vai ter diabetes? Hoje a gente sabe que não. Porque pela epigenética, a gente sabe que pelo nosso estilo de vida, a gente consegue modular a expressão desse gene de inibir ou de sinalizar. Então, para vocês verem o tamanho da importância do estilo de vida. E estilo de vida, a gente não tá falando em viver de orgânicos, nada disso. Lógico, a gente sabe que a saúde, ela tem uma escala de saudabilidade, né? Não dá pra gente comparar, por exemplo, uma pessoa que só come fast food com uma pessoa vegana. São extremos, né? A gente sabe disso. Só que a gente precisa ir fazendo o passo a passo exatamente porque hoje o poder está nas nossas mãos. Exato. Não temos mais a sentença de vida que a gente tinha antigamente de meu pai tem diabetes, eu também vou ter. Não, você tá nas suas mãos. Você decide se você quer ter ou não. Inclusive, isso acaba virando uma desculpa, né? Não, isso aqui não dá, não. Todo mundo da minha família tem. Não É tem, normal. Você tá. Não, de jeito nenhum.
Não é uma condenação. A questão genética, ela não é uma condenação, ela é uma informação, né? Exatamente. Isso é muito bacana a gente entender, né? E tem também o nosso universo capitalista medicamentoso, Exato. que parte imediatamente para isso. Eu estava conversando com um médico nessa semana, o doutor Berce, e ele falando o seguinte, por exemplo, a apneia do sono. A apneia do sono é um problema seríssimo, subdiagnosticado. Cardiologistas que são assim, muito ligados ao problema que a apneia provoca, não só no coração, nas artérias, no cérebro. Normalmente, assim, a maioria... Fala que é normal. É, porque todo mundo nem todo mundo que ronca tem apneia, mas todo mundo, ou praticamente todo mundo que tem apneia ronca. E Esquecem hoje... de ver o mais importante, que é a circunferência abdominal, né? E hoje em dia a importância do sono está muito grande, está muito ligada, inclusive, ao tratamento da obesidade, né? Sem dúvida. Porque se você dorme mal, você funciona mal, Isso. você lida mal com o seu Porque metabolismo. você desregula os hormônios, né? Desregula Principalmente tudo, a tá grelina e a tudo leptina, que é ligado. o hormônio da fome. E aí a gente até brincou esses dias falando, o pessoal fica fazendo o livro da... acordar às 5 horas da manhã, né? Que é o Milagre do Amanhã. O livro fala pra gente acordar às 5. Mas você tá indo dormir às 2 da manhã, não Tem uma adiantou técnica que nada. ponta Claro, essa... mas tem outros hormônios importantes. Você falou da grelina, que é maravilhosa. Cortisol. O cortisol. O cortisol pela manhã, ele precisa estar em alta, ele precisa estar com tudo. Se você dorme mal, se a apneia provoca isso, o cortisol já começa baixinho. Isso tem a ver com a questão até mesmo da testosterona também, Que sim. não só para os homens, Pras principalmente mulheres. para os homens, mas para as mulheres também, do aumento dos hormônios femininos nos homens e aquela baixada de bola geral, né? É um conjunto. E aí, o que acontece? Vão repor, aí repõem hidrocortisol e vai embora numa sequência infinita, aparelhagem de CPAP para dormir melhor, quando, na verdade, tem uma questão, né, da circunferência abdominal, a compressão do pulmão, claro que vai dormir mal, com mais peso. Ninguém fala para emagrecer. E uma coisa que né? quer eu pegar... Parece que vai melhorar. Não, o Exato. CPAP custa R$5.000. Exato. Essas reposições custam caríssimo. Talvez emagrecer pode resolver. Já tentou emagrecer pra ver se melhora? Porque aí, só te interrompendo Imagina. aqui, tem também um problema muito grave do diagnóstico da obesidade. É. Porque o oculista, o oftalmologista pode diagnosticar a obesidade olhando e fazendo exame de fundo de olho, um dos exames mais preciosos e menos invasivos, talvez o menos invasivo de todos. Ele olha e fala assim, olha, tem um risco até de derrame, de infarto. Ele pode ver isso. Ele não pode diagnosticar a obesidade como doença? Um ortopedista, um cara que vai tratar de dor na coluna, a dermatologista. Sim. E não é isso que acontece. Tem uma defasagem de... Obesidade tem CID, né? O Código Internacional Sim. de Doenças. Mas também vale reforçar a gordofobia que a gente vive no meio médico, né? Porque, querendo ou não, e isso a gente fala muito aqui pra galera, no sentido de entender que a obesidade, sim, ela é uma doença, mas não pressupor coisas, porque na nutrição a gente aprende a fazer diagnósticos, né? Se a pessoa está com MC acima de 25, sobrepeso, e a gente esquece de se conectar com quem é o Fernando, né? Então, acho muito importante a gente ter um olhar mais holístico no porquê que está gerando essa obesidade. Lógico. Porque senão as pessoas ficam nesse estigma de já ir pro nutricionista e aí o nutricionista fala, você é preguiçoso, você não tem força de vontade, quando na verdade não é só uma questão comportamental, é uma questão hormonal que está gerando essa obesidade. Não, é um Lógico, conjunto uma de investigação, coisas. né? Exatamente. Quando eu te perguntei da questão da pressão, porque existe essa romantização dizendo, eu tenho que me aceitar, eu estou acima do peso. Quando eu falo acima do peso, não estou falando uma pessoa que está 5, 10. Eu vejo 30, 40, 50, né? Tanto que aquele programa Quilos Mortais é recorde de audiência, porque as pessoas assistem e falam, não, eu não quero chegar nesse nível, né? E aí eles vão para a bariátrica, né? Que deu um boom de uns tempos pra cá gigante. Sim. Por quê? As pessoas falam assim, eu tô sobrepeso, tô
MC 30, 35, a fazer bariátrica que é mais fácil. Mas, na verdade, não é mais fácil. Não é, eu falo com muita propriedade, eu trabalho na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é um novo nome que vai surgir agora para frente, né? Porque antes era cirurgia de redução do estômago, né? Depois cirurgia bariátrica, mas agora o nome mais indicado é de cirurgia metabólica, porque vai tratar também questões ligadas principalmente ao diabetes. Com certeza. E não necessariamente vai estar relacionada a indicação da cirurgia com o IMC. Um exemplo disso é o Romário. O Romário, o ex-jogador, senador, ele está muito magro. Ele fez a bariátrica, mas por causa do diabetes. A indicação dele para bariátrica foi o diabetes. E ele controlou o diabetes através da bariátrica. Ainda existe uma questão de legislação, principalmente quando a gente fala de planos de saúde, atendimento pelo SUS, para recomendação exata e efetiva da cirurgia bariátrica para o tratamento do diabetes. Existe uma discussão judicial e médica e científica, né? E ela foi evoluindo também. Foi evoluindo. A bariátrica, porque antes, quando se falava em bariátrica, vinha todo o contra, que é você vai ter a deficiência, invasivo, um processo invasivo, você vai ter deficiência nutricional, você vai ter que tirar a vesícula. Vai amputar um membro saudável. É isso. Quando, na verdade, o membro que precisa de deficiente tá aqui, né? é a cabeça, Você né? sabe que a gente tem uma frase que a gente usa muito aqui, emoções mal resolvidas viram comida. Então a gente fala que antes da parte... Nossa, eu tô adorando as frases que vocês têm. Pensar aquela, na sua, né? Eu sou sua última nutricionista. Emoções mal resolvidas viram comida. O que mais que você tinha falado também, que é a outra ótima? Se você não tem uma boa relação... se você subir na balança e mudar seu estado de espírito, você não tem uma boa relação com a balança. Sim, ótimo. Você tem que fazer um livro dessas frases. Mas então o que acontece? Tem essa coisa da estigma. Você sabe que quando eu falo que nós vamos ser a última nutricionista, a gente recebe muito paciente que tá na fila da bariátrica. E aí, a gente aqui tira da fila. A gente tira da fila, porque o que eu sempre falo pro paciente é o seguinte: você vai fazer a bariátrica? Ok. Mas você sabe que você vai ter que emagrecer um pouco para fazer a bariátrica. Vai ter que mudar um pouquinho, porque é por questão do risco da cirurgia. E eu falei, e depois que você faz a bariátrica, você vai ter que mudar seus hábitos. Não adianta você querer... Por que não começar agora? Por que não começar agora? Porque as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. A gente levanta a mão para cima e fala, emagreça, por favor. Exato. Terceiriza essa responsabilidade, né? Quando na verdade ela é a protagonista, né? certeza. E aí eu falo que é muito mais... nós somos muito mais... Não é nutricional, e sim mental. Eu falo que a nutrição, eu falo, gente, nutrição, todo mundo é um pouquinho nutricionista. Se for lá no Google e digitar lá, você Agora sempre... Com o chat GPT, agora com o chat GPT, assim, só que uma coisa que ninguém vai fazer por nós é cuidar da nossa saúde mental. Escolher, né? Tomar decisão, né? Exato. Não tomar decisão também é tomar decisão, né? Que a gente precisa pensar. Né? Planejamento. Porque quando você está com fome, você não vai fazer boas escolhas, né? Sem dúvida. E a vida te dá essas questões aí, te apresenta as questões, né? Teve uma vez que eu fiz uma reportagem no Bem-Estar, eu falei, eu moro aqui perto, eu sempre morei aqui nessa região, na Bela Sintra, agora eu moro na São Luís, lá na República, mas eu morava aqui na Bela Sintra nessa época. E eu comentei com a minha diretora, falei, olha, eu volto de metrô, não tem uma oferta de coisa saudável. Eu não gosto de ficar falando de comida saudável, mas assim, falo que não é saudável, né? Então, aliás, aqui, gente, é tudo saudável, né? Tudo pode, né? Tudo pode. Mas era impressionante, o Nath e Dri, porque no metrô começava salgadinho, depois tinha biscoitinho e tal, metrô dentro do vagão, né? Saindo lá da Berrina e vindo para cá. E aí andando pela Paulista até, na verdade, eu morava na Peixoto Gomide nessa época. Não tinha nada. Não tinha um suco, não tinha uma maçã, não tinha uma fruta. Era só... Industrializado. Sódio lá em cima. É o prático e principalmente o barato. Isso que eu ia Porque quando as pessoas falam comer saudável é caro, é verdade, é caro sim. Porque sem planejamento fica caro. Para ficar barato tem que ir na feira,
tem que se planejar, tem que ter uma informação, Sim. porque informação também é remédio, informação emagrece, a falta de informação engorda. Então tem que se planejar para ir ficar mais barato, porque na feira dá para fazer. Dá pra você, Muita coisa. Agora, você sai com fome, desorientado, abrindo a geladeira, vai dar mal, vai dar errado. E é muito questão de comportamento. Você sabe, a gente fala, olhando o lixo. As pessoas falam assim, mas eu como saudável. Como é que tá seu lixo? Ele tá cheio de cascas ou caixa? Se ele tá cheio de caixa, você não tá comendo tão saudável. Mas muitas vezes é comportamental. Você tá aqui, a gente tá gravando, tá aquele dia corrido, você nem lembrou de comer, porque tá tão correria. Aí você chega em casa, você fala, nossa, vontade de comer um negocinho. Mas você acabou de chegar em casa. Então eu falo que é um comportamento que você vai criando, porque você chegou em casa, aí tem a oferta ali, não é uma oferta saudável. Por exemplo, tem lá um bolo que fizeram de chocolate, aí tem a fruta. Aí você vai falar, não, vou comer, só hoje eu vou comer o bolo. Aí você come. Aí no outro dia você chega em casa também e fala, vou com vontade de comer um negocinho. E aí você vai criando esse comportamento de novo e de novo e de novo, vira o quê? É uma rotina. Então, o seu cérebro entende. Chegou em casa, gatilho, tô com fome. Você nem tá... Não, mas eu falo, é a fome emocional. Você quer o quê? Um negocinho. Então, a gente sempre fala para os nossos pacientes, seguidores na internet, peraí, que fome é essa? É a fome de comer um jiló? Ou é a fome de comer... eu falo, você quer comer um negocinho... Um exemplo clássico, quando a gente come a comida de mãe, comida de vó, é uma comida bem simples. Assim, às vezes, quando você vai na memória afetiva ali, você fala, nossa, essa comida tá deliciosa. Claro, tem o amor, que foi o amor, eu falo, o ato de cozinhar, a pessoa que tá fazendo a comida, isso faz muita diferença para a pessoa que vai receber, mas também tem a fome fisiológica. Meu amigo, se você tiver com fome fisiológica, você vai comer o que tiver. Agora, porque você precisa ficar vivo. Exato. Né? Precisa ficar e vivo. se for na emoção, a gente porque, vai... né, é muito bacana o estudo dessa relação humana com a comida desde os primórdios, né? E a gente hoje, quando senta à mesa para comer, com um talher, com um prato, com uma panela no fogo, a gente não consegue entender como foi a evolução até chegar ali, né? Isso determina muito a forma como a gente se relaciona com o fazer, com o comer. Estava conversando também com um psicólogo sobre essa questão, ele estava comentando um livro, se não me engano, chama o Banquete da Psique, falando assim, como o surgimento de artefatos, por exemplo, cerâmicas, proporcionaram um acolhimento da comida, um jeito de comer sentado, comer com um prato, com a panela, com a tigela, e como isso leva a comida para dentro, e lá dentro quem trabalha na casa é a mulher, então como a comida acaba ficando uma coisa mais feminina a partir desses artefatos, isso, né, na ancestralidade. E ao contrário, quando vem o fogo ele é feito onde? Fora, porque não é dentro da casa, e lá fora quem está é o homem, então vem a questão até hoje do churrasco. Lá dentro da cozinha está a mulher. Até essa relação, né, de homem e mulher e a comida também tem a ver com o que foi sendo feito. Mas a minha grande dúvida mesmo é a questão evolutiva, que a gente acumula essa gordura para sobreviver. Mas nós estamos no século XXI, estamos acumulando gordura ainda, os meninos já estão nascendo até sem siso, estão evoluindo, e a gente não vai evoluir, não? Assim, não vai mudar isso, não? Vamos ficar sempre acumulando gordura para correr dos dinossauros? Mas a gente precisa da gordura. Essa é a diferença. A gente não corre. Nem A gente não corre de ninguém mais. Não corre de ninguém, nem pra gente mesmo a gente corre, né? Eu acho que... Mas a gordura, vamos desmistificar, a gordura ela é importante para nós. A gente precisa ter um pouco de gordura no nosso corpo, porque a gordura é que vai dar energia para nós. Claro. E aí precisa de tanto. Precisa. Mas é porque a gordura tá exagerando no que come, né? Eu acho que a gordura também tem o papel de proteger nossos órgãos, né? Não. Então tudo isso é importante. Só que eu acho que hoje, o que eu tenho percebido em consultório, que quanto mais informações as pessoas têm, menos informadas elas estão. Por quê? Porque, querendo ou não, com as redes sociais, qualquer pessoa pode postar, né? E a partir do momento que qualquer pessoa pode postar, a pessoa pode misturar ali meias verdades. Então, não é 100% mentira. É uma meia verdade. E essa meia verdade impacta totalmente no comportamento alimentar de uma pessoa. Então, acho que
essa questão, e ainda que você falou, achei muito interessante, porque querendo ou não, a medicina tradicional, ela ensina a gente a silenciar os sintomas, né? Tá com dor de cabeça, toma um Dorflex. Tá com gastrite, toma um omeprazol. E você vai só quieta. Sendo que, na verdade, isso daí é um pedido de socorro do seu organismo. Ele tá falando, opa, tem alguma coisa aqui que você tá fazendo que não tá legal, né? A insônia, por exemplo, é outro, opa, algo não tá legal. E quer eu pegar o paciente pela mão e eu falar, sabia que se você não dormir direito, você tá mais favorável a ganhar gordura? Claro, é. Pra ontem ele começa a dormir direito. Ele vai falar, dá 10 gramas de melatonina pra eu dormir. Então eu acho que a gente tá cada vez mais desconectado com os sinais e sintomas. Então eu acho que uma questão de saúde que a gente precisa aprender a entender de fato é que a gente não precisa ficar se medicalizando toda hora, né? Tá com dor de cabeça? Uma vez, ok, se usa o medicamento ali pra melhorar. Mas se você vê uma constância nisso, São sinais, algo né? ali Pra tá se te dizendo. conhecer, né? Eu gosto muito com relação a isso, tem a história da lagosta, que é um crustáceo e, portanto, precisa trocar a casca. A lagosta é um corpo mole numa casca dura que envolve esse corpo e quando ela começa a crescer, a desenvolver, ela tem um processo de dor, de muita dor. E ela precisa lidar com aquilo. Então ela vai para o fundo do mar, para o fundo das pedras, e ali ela vai se esfregando, porque ela sabe que aquela dor é a dor que está impedindo o crescimento do corpo dela, do conhecimento do que ela precisa ser, da jornada que ela precisa seguir. Então ela silenciosamente vai para o fundo das pedras e fica sem a casca para ganhar outra casca, que aí vai ter o tamanho dela. E ela repete esse ritual algumas vezes durante a vida. Se tivesse médico no fundo do mar, a lagosta nunca cresceria, porque ela ia só administrar essa dor, um analgésicozinho ali, uma pílulazinha ali. A gente não lida muito pouco com essas nossas dores, né? Mas com relação à questão da informação, é um desafio muito grande para vocês, profissionais da nutrição. Para quem, como eu, sou um jornalista que lido com informação útil sobre saúde e qualidade de vida, esse tempo que as pessoas colocam, né, um celular... Em um minuto ela tem... Um celular tem mais tecnologia do que a nave que foi à Lua pela primeira vez. Então a gente tem aparelhos de comunicação muito potentes nas nossas mãos, né? E aí você vai falar o que você quer, o que você acha que é verdade. Hoje já se trata... Mas tem um estudo muito grande, uma preocupação grande com a pós-verdade. A pós-verdade é uma definição assim maravilhosa do dicionário falando isso. Pós-verdade é o que as pessoas definem, mesmo tendo condição de saber que aquilo ali não é exatamente condizente com os fatos, mas emocionalmente condizente com o que ela pensa. Exato. É o famoso água com limão emagrece. Caramba, é muita coisa. Quando a gente coloca a pós-verdade na nutrição, água com limão emagrece, leite com manga mata. Exato. E aí a gente avança para questões que são quase religiosas, porque se a gente falar do óleo de coco, pode dar briga. Dependendo da mesa que você tiver. Se o a gente jejum intermitente. O jejum intermitente, o comer de 3 em 3 horas... É muita coisa. A nutrição é pano para manga. Por isso né? que a gente sempre fala, até para os nossos colegas e estudantes, dizendo, não levante uma bandeira. Eu sou da low carb, eu sou da cetogênica, eu sou da integrativa. Não, você é nutricionista. E a nossa missão lá, o juramento é a gente mudar o estado nutricional do paciente, dar mais longevidade, qualidade de vida. Lembrar que tudo isso são estratégias. Vai ter gente que não vai se adaptar com o jejum. E vai ter gente que precisa comer de 3... Por exemplo, um paciente bariátrico, não dá pra gente falar, vamos fazer um jejum. Não, ele é um paciente que ele precisa ter uma estratégia. Então, lógico que, por exemplo, eu brinquei da água com limão, que alguém um dia falou que a água com limão emagrece, e tem que falar gratidão, água, limão e gratidão, que... Aí começou todo mundo a falar, e se a gente for ver, o limão, ele vai ajudar na imunidade, tem vitamina C, mas ele não vai derreter a sua gordura como hoje, eu falo, colocou um assunto aqui na internet, viralizou, virou verdade. E infelizmente é o fake news, né? Meu irmão lá em Minas, que é advogado, conheceu uma jornalista
que é vizinha dele lá, a menina até estudou comigo lá em Belo Horizonte, já faz muito tempo, e ela conheceu o marido que trabalha com comunicação empresarial, juntos os dois desenvolveram um método de emagrecimento que faz o maior sucesso. Você vê que ainda não tem nutricionista nessa história, mas ela tem uma nutricionista ali que é uma rede de apoio que você vai fazendo desafios, é um grande grupo de redes sociais. Meu irmão emagreceu, mas é absurdamente, porque é quase um compromisso ali. Vira uma comunidade. Vira uma egrégora, vira meio igreja, vira meio ali, não pode. Funciona. É legal, funciona mesmo, mas eu fico impressionado com os dogmas que ele vai trazendo. Não, Nando, negócio de jejum intermitente não vale nada. Eu falei, cara, não é assim. Posso te provar que vale. Quer dizer, eu não, porque eu não tenho a pretensão de ter esse conhecimento que vocês, nutricionistas, têm. Mas eu posso discutir com ele a questão do não e nem tão certo, nem tão errado, né? Não, e você tem bastante, você conviveu, né, com vários médicos, esteve ali, então até sabe muito mais e falar um pouquinho com propriedade, mesmo não sendo profissional da saúde. A gente fala... Não, é assim, eu gosto de dizer o seguinte, eu não sei, mas eu conheço quem sabe. Isso é ótimo. Quando a gente fala... na verdade, educação nutricional, qualquer pessoa pode falar. Então, por exemplo, eles não sendo profissionais da saúde, ele está fazendo uma educação nutricional, né? Então, você pode ser um educador nutricional na internet. Nós temos um grupo nosso que a gente ensina a você não fazer dieta, que é como se fosse uma comunidade. E um dos pilares dessa nossa mentoria que a gente fala é isso. Quando você está em comunidade, você muda os seus comportamentos. Por quê? Você começa a conviver... É igual o pessoal do CrossFit. Eles viram... Porque legal. Porque é o quê? Mas é um acolhimento. Sim. Isso só reforça a tese ou afirmação de que... Qual a dúvida? Estava falando isso com o doutor Bruno Halper, filho do doutor Alfredo, presidente da ABESO, né, Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade. O doutor Alfredo foi o primeiro cara que colocou... Dieta dos pontos. Dieta dos pontos. O primeiro cara que falou assim, olha, o obeso não é um sem vergonha. Exatamente. Ainda antes de ter essa definição de obesidade como doença, fala assim, não, tem alguma coisa errada com o comportamento, com o padrão de pensamento e padrão alimentar do obeso, mas não está ligado à falta de vontade, a sem vergonhice, mau caratismo. Tinha uma época que obeso era mau caráter, né? Preguiçoso. Né? E o julgamento. Mas né? o Bruno fala, olha, não tem dúvida, é muito mais difícil manter do que emagrecer. Exato. Existem mais de 2.500 dietas no mundo. Por que nenhuma funciona de fato para diminuir os números que a gente falou, que até 2030 vão ser avassaladores? Por quê? Não, agora estou perguntando. Por quê? Eu acho que tem a ver também com essa questão de verdades absolutas, né? Então, a partir do momento que você proíbe determinado alimento, você consegue ficar sem ele por um tempo. Né? A mola, e depois... A mola presa no ambiente ali, né? 100%... É por isso que eu falo. Por que quando a gente vai pro spa, né? Que as pessoas adoram fazer spa. Vou lá pro spa, perco uns 4 quilos, depois eu vou pra festa, vou pra onde eu queria ir pra tá slim. Por que no spa dá tão certo? Porque ali é um ambiente 100% controlado. São pessoas que estão no mesmo processo que você. Primeiro ponto. Segundo ponto, é uma dieta 100% calculada, sem imprevistos, sem estresse. Então, é um ambiente 100% controlado. Mas na nossa vida, a gente não tem um ambiente 100% controlado. A gente tem problema, a gente tem estresse. E outra coisa, eu também já frequentei um spa. E me chamou muita atenção que as pessoas lá só falam de comida. Você pode até, pelo menos na minha temporada lá, só se falava em comida. Eu conheci um fazendeiro que ele estava muito animado, porque eu estava chegando, ele estava já saindo, tinha passado 15 dias, eu falei, nossa, agora eu vou chegar, meu amigo, que tá me esperando lá na fazenda. Então, olha só. Mas ele tá esperando. E aí eu falei com ele, e aí? O cara gosta de drink, sabe? Um Negroni especial, um Manhattan, e sabia os nomes mais sofisticados dos drinks. Eu falei, e aí, você tá sentindo muita falta dessa vida, desses drinks todos? Ele falou assim, falta não, mas saudade eu tô.
Mas ô saudade que eu tô, viu? Por quê? Porque, na verdade, é assim, a gente tem que entender que é o comportamento. A pessoa Comportamento. não tem como... Não Como é adianta... que você vai mudar? O cara gosta tanto disso, como Mas é que ele a vai gente mudar? pode incluir. Então, precisa ter Aprender um a dosar. jeito. É aí que, na bariátrica, as pessoas entram e falam assim, pronto, vou resolver o problema. Mas aí que tá errado. Quando terminou a cirurgia... Começa o Começou. problema. Começou. Quando você termina um regime, começou um problema. Um problema não, começou uma jornada para ser administrada. Sim. Começou um passo a passo. Né? Porque quando sai da. O que você falou, legal, o grupo tá ali, bacana, um spa, tá todo mundo junto ali. Legal. Tem uma hora que você vai estar sozinho. E aí? Eu fiz o projeto o Afina Rocha, que foi muito bacana, porque aí nessa minha virada de chave que eu É estava isso que eu falando queria, lá, eu queria que você contasse. eu Conta cheguei mais. a perceber, falei, não, preciso. E tinha, na época, fazendo muito sucesso, e ainda está fazendo, é a Clínica Ravenna, com o método sim. Ravenna, que eu sou muito grato a eles. Conheci até o Dr. Ravenna, que faleceu já, infelizmente, um argentino visionário que criou a clínica. A clínica aqui no Brasil é da Moema Soares, e foi muito acolhido lá, foi um processo muito bacana, eu entendi toda assim, a minha relação com a comida, mas era exatamente isso, uma mola espremida. Exato. Eu tinha uma dieta hipocalórica de 700 calorias, eu tinha muita vontade de viver a vida depois daquilo, então eu me propus, falei, são Vou 40 fazer. dias, e depois eu saio de férias, e tinha no meu pensamento o erro mais comum de quem começa uma dieta. Quando terminar, eu vou comer de tudo. Tudo que eu gosto. E não é exatamente assim. Então, não é que o método está errado a minha forma mente. de pensar, a minha E na mente. bariátrica também é isso. Os pacientes que chegam pra mim falam, não, eu já, não corta nada, porque eu vou comer tudo que eu tenho direito, porque depois Vou que me eu fizer, despedir da depois que eu comida. fizer bariátrica, eu nunca mais vou comer. Não, você vai. Vai. Numa proporção menor. Por isso que existe o estudo do reganho depois de 5 anos da bariátrica, mas é que eu falo, é a mudança do comportamento. Você pode, tá tudo bem você hoje, sexta-feira, comer um hambúrguer, mas o almoço não precisava ser uma parmegiana, né? Mudança de hábitos também. Eu sou de Belo Horizonte, né? Que é a capital mundial dos botecos, né? Eu sou mineiro, Adoro. gosto muito de boteco, comida, conversa com comida de boteco, cervejinha e tudo mais. E eu trabalho também em BH, eu faço um programa lá no canal Viver Brasil, um programa de TV a cabo, e falo sobre saúde também, qualidade de vida, saúde mental, e falo muito sobre isso em Belo Horizonte. Como é que você mantém uma dieta em BH? Assim, a mudança A terra de do hábitos. doce de leite, do pão de queijo. Torresminho, o famoso picolé de mineiro, sabe aquele torresmão no palito assim? Picolé de mineiro é uma delícia. Mas como é que acabou? Não vai mais sair? Vai. Mas você vai ter amigos só para te chamar para boteco? Não tem nenhum que vai chamar para fazer uma caminhada, dar uma volta na Pampulha, subir o Alto Afonso Pena, ir lá para a Serra do Curral, no Parque da Serra do Curral, que é fantástico. Ninguém vai te chamar para ir caminhar na Bandeirantes, na Andradas. Não, então tá errado. Você tem que ter uns amigos para chamar, para fazer alguma coisa, né? Porque você é o meio que você vive. Sim, você é o meio que você vive. Essa percepção, ela é importante. Porque senão só vai ter amigo chamando para Pro pra boteco. botecagem. Mas não que E isso o que que esteja você- errado, né? E eu queria. Conta mais pra gente. O que que você acha? Porque eu acredito que muita gente aí de casa se identifica. Quando teve essa virada de chave, como que foi esse pós? Então, o pós-depois, né? Assim, É. Pós-depois é ótimo, né? Foi de uma percepção de que eu tinha que caminhar sozinho, né? Mas eu tinha menos informação do que eu tenho hoje com relação à nutrição mesmo, né? Eu entendia de uma forma diferente. Eu acho tão legal a nutrição porque ela te dá camadas de entendimento que vão mudando com a sua percepção de vida, com a sua percepção de corpo, com a sua percepção do que você quer para o futuro. Sim, é né? verdade. Então, no momento em que eu estava lá, numa dieta hipocalórica, com muita restrição, Essa era a sua realidade. essa era a né? minha realidade. Então, eu tinha, por exemplo, refrigerante zero como redutor de danos, gelatina zero como redutor de danos, bala, chiclete Queijo com só podia ser branco. xilitol, né? É, Com muito adoçante.
É claro que o trato intestinal acaba completamente liquidado com isso Sim. tudo. Hoje eu entendo até mais, hoje até uma percepção bacana, né? Que a Organização Mundial da Saúde coloca com o adoçante, fala, adoçante não vai emagrecer. Exato. Pelo contrário, o adoçante vai avacalhar A sua saúde intestinal. Sua saúde intestinal. E aí, então, de acordo assim, ao cafezinho, claro, eu ainda não evoluí o suficiente, acho que preciso de umas 3 encarnações. Não, fala aí. tomar o Porque café você sem ainda não açúcar. passou com a Prazer, gente. sua última Só nutricionista. prazer, sua última Valeu, gente. Negócio fechado, negócio fechado. Mas falando... Mas então eu acho hoje, eu defini, isso assim, ninguém me falou, mas eu prefiro tomar um café com açúcar do que com adoçante. Sim, com certeza. Prefiro tomar um refrigerante normal do que o zero. O melhor é não tomar. Eu prefiro não tomar, mas se tomar, porque olha o rótulo. Olha o rótulo do refrigerante comum, ele tem tudo ali, tá fácil de ler, fácil de entender, tudo o que o organismo também vai entender. Agora pega o rótulo de um refrigerante zero. Não, e a nova lei de rotulagem... Complicadíssimo. A nova lei de rotulagem tá escancarado. Olha, esse produto contém alto teor de açúcar. Igual o do cigarro, né? Sim, Não, funcionou um dia você pra fica mim. Sabe assim, constrangido. depois do almoço, você quer um docinho, foi pegar um chocolate, foi pegando. Tá pagando a conta? Nossa, esse chocolate tá me querendo. Aí você vai ver assim, pega. Tá lá o rótulo. Atenção, alto teor. Aí você já Foi lá, desiste. não sei quantas calorias. Nossa, me deu um medo que eu falei, não, foi eu vou ótimo. vencer, eu vou vencer. Aquele negócio, aquele orgulho que você tem quando você ganha do quindim, né? Porque E eu- você ganha do quindim, você fica com essa vitória pro Exato. tempo todo. Depois, não, foi bem, enfrentei um quindim ali na boa. Quando você perde pro quindim, tem só aquele prazer momentâneo e depois você fica, fui perder pro quindim. Vou empatar com quem, né? Exato. Se perdi pro quindim. Mas é isso, essa lei de rotulagem, ela é boa porque deu uma assustada. O que acontece? Acho que não foi nem Não. assustada, deixou as pessoas mais alertas, Isso, informadas. sair do E piloto equilibra automático. o Brasil num parâmetro mundial de países que são até vizinhos. O Chile tem um processo muito mais desenvolvido. O México, sem falar dos países europeus, dos Que Estados já Unidos, Canadá. Mas você sai do piloto automático. Porque quando você vai num restaurante, tem que lembrar a parte estratégica de marketing, que é o quê? Você já reparou que no buffet, eles não começam pela salada, é sempre pela sobremesa. Quando você vai no self-service, é sempre a sobremesa. Porque já é um gatilho mental falando, não, depois que eu comer, eu tenho que comer um docinho. Aí você vence. Aí você fala, o segundo é a salada. Aí você pega. Aí você vai na carne, né? Você comeu, e aí o que você vai fazer? Vai pagar. Pode ver, não é a maquininha que vem até você, é você que tem que ir até o caixa. Quando você chega lá, é aquele mar de chocolate. mais um gatilho pra você vencer. É mais um gatilho pra você vencer. E aí você fala assim, não, mas eu nem quero um docinho, mas vai que à tarde eu tenho vontade. Aí você compra, e aí é onde cria o comportamento, porque você... agora as pessoas estão mais home office, mas antes, quando se comia muito fora, Mas já tá voltando. já tá voltando. Né? E o que acontece? Você faz de novo e de novo. Aí a gente cria o quê? Um comportamento. E aí você Exatamente. sai no piloto E automático. soma essas calorias. Exato. E por que você deu o choque? Porque você estava no piloto automático. Vou pegar um O docinho. rótulo, então, funciona assim. O rótulo fez você saiu pro consciente. Aí você fez, opa, não, eu vou, meu Deus. Aí você saiu do automático. Por quê? Porque as pessoas vivem no automático. Vamos. A Adri dá um exercício muito legal, põe um cronômetro do seu lado e vê quanto tempo você come sua comida. Se você comer em menos de 15 segundos, 15 minutos, você já está errado. A sua mastigação vai piorar a sua digestão. E as pessoas comem muito rápido. Não, e assim, com o celular, né? Se Totalmente coloca o cronômetro, desconectadas. certamente vai ser do celular, porque o celular tá à mão, né? É um membro, a gente falou E que é um membro. Tem uma coisa também muito bacana que um psicanalista muito querido falou também num processo assim de conversa, que a gente precisa observar às vezes se a gente está comendo igual gente. Pode parecer agressivo falar isso, mas se a gente se observar, muitas das vezes a gente não come igual gente. Exato. A gente come em pé, come... Tiver andando. Exato. Né? Como se diz em Minas, andando. Mas isso quando você falou da questão da alimentação, será que a gente vai mudar? A gente sempre fala para as pessoas que o primeiro passo é você aumentar a ingestão de fibras.
Eu falei assim, você quer aprender a emagrecer, ter um estilo de vida mais saudável? Aumente o aporte de fibras dentro da sua alimentação. A Organização Mundial da Saúde fala, cada vez mais a gente está consumindo menos fibra. Aí você fala assim, mas fibra é aveia, É o arroz com feijão que as pessoas estão arroz tirando com com medo de engordar. O feijão, ele está sendo diminuído, trocado, porque ele demora mais tempo para fazer, né? As pessoas com menos tempo, então a gente está perdendo essa preciosidade da combinação do arroz com Exato. feijão. Né? E aí eu sempre falo, quantas folhas você comeu hoje? Já parou para pensar? Quanto de fibra? As pessoas comem menos de 10 gramas de fibra, sendo que a Organização Mundial da Saúde fala que você tem que comer de 15 a 30. E não é da aveia que você comeu de manhã. É da aveia, é da fruta, é do legume. E lembrando que quanto maior o aporte de fibra, o que vai acontecer? Melhora a diabetes, você previne as doenças do coração, melhora a circunferência abdominal. E tudo isso... Saúde do intestino. Do intestino, tudo isso que você precisava só colocar mais uma rúculazinha ali no seu dia a dia. Por sinal, você vai ganhar um produto que nós desenvolvemos à base de fibra. Ele é 100% fibra e ele é solúvel. Por quê? Que a gente viu essa necessidade dentro do consultório que as pessoas não consomem fibra. Por quê? Porque vira uma gosma, vira aquela coisa... é difícil mudar o paladar. Então, a gente desenvolveu uma fibra que ela é solúvel. Assim, você tá aqui, pode fazer assim, diluiu, tomou, e cada scoop tem 10 gramas de fibra. Então, a gente já vai contribuir um pouquinho para a sua dose diária de fibra. Legal, não fico feliz. E o nome é Sem Dietas, né? O nome da fibra é o blend de fibras. E sabe algo também que faz parte desse processo de autoconhecimento? É olhar o cocô, né? Que a gente não faz como hábito, mas que é tão importante para ver o que está acontecendo na nossa produção diária. Mais importante, o professor Murilo Pereira, de modulação intestinal, incrível, meu querido amigo também, fala tanto sobre isso, né? Se tem um cachorrinho em casa, o cachorro faz um cocô mole, sai todo mundo, gente, o que esse cachorro comeu? E a gente, às vezes, tem uma desregulagem intestinal gravíssima. Talvez perene, talvez passe a vida inteira sem nem sacar que, puxa, tá errado essa consistência, essa escala de e o cocô tem que ser cheiroso. De Bristol, né? E a gente não percebe isso, né? E sabe uma coisa que eu percebi hoje, até conversando com tanta gente, principalmente com o professor Murilo, quando eu parei de usar adoçante, refrigerante zero, melhorou a consistência do cocô, é impressionante, só com essas duas mudanças. Sim, porque na verdade o que acontece? Tantos alimentos... Comer mais? Pode? Por favor, fica à vontade. Fico constrangido de comer na frente do nutricionista. Não, pelo amor de Deus. É uma delícia essa barrinha aqui. Na verdade, o que acontece? Quando a gente usa muito produto light, muito produto diet, a gente sabe que o uso dos adoçantes, eles contribuem para a diminuição das bactérias que a gente tem no nosso intestino. Então, a gente tem, na verdade, bactérias boas e ruins. O ideal é que elas fiquem em equilíbrio. E quando a gente consome muito adoçante, muito industrializado, quer ver uma forma que as pessoas utilizam adoçante que elas não sabem? Chiclete. Que é mascar, e ali tá consumindo adoçante, querendo ou não, né? Fora os alimentos light diet. E isso vai contribuindo para que aumente as bactérias ruins. E qual que é o grande problema de ter muita bactéria ruim no nosso organismo? É que essas bactérias, elas começam a fermentar. E exatamente por fermentar, dá a distensão abdominal, dá a questão de gases, sensação de estufamento, as fezes mais fétidas. Então, tudo isso vai contribuindo para a pessoa ter uma má absorção. Então, a gente fala muito isso aqui, a gente tem que ter vários cuidados em relação à nossa saúde. Primeiro, o que você come, certo? Outra forma de você cuidar da sua saúde, garantir que o que você está comendo está sendo absorvido. Né? Porque não adianta você ter uma alimentação incrível se a sua saúde intestinal não está funcionando corretamente. Então, a gente precisa garantir que o que está comendo está sendo absorvido. Como que a gente garante isso? Com a frequência adequada das fezes, a consistência, né? Outra forma de você analisar, que você falou, de olhar para o cocô, quer saber se você está mastigando direito? É se você comeu milho e o milho está lá nas fezes. Beterraba. Exatamente, porque tudo começa na mastigação, né? Ali já é o processo. Milho inteiro. O milho inteiro. Significa que não tá mastigando. Ele digere. O milho, ele digere. As pessoas falam, não digere. Digere sim. Porque, na verdade, você não mastigou direito.
Esse é Então, o tudo teste isso a gente clássico. precisa começar a olhar mais, né? É muito bacana. E você falou algo que é muito importante, eu acho que é o grande segredo da vida. Nós temos mais bactérias do que células no corpo. Então, nós somos bactérias. É verdade. Para começar. Então, Exato. você não é Dri, você não é Nath, eu não sou Fernando. Nós somos Bactéria. 3 conjuntos de bactérias aqui. E boas e más. E muito importante isso. Boas e ruins. E elas se completam e elas precisam desse equilíbrio. Se tiver só boa, não dá. Se tiver só ruim, também não dá. Luz e sombra, felicidade, tristeza, Exato. é o que nos compõe. Mas o mundo instagramável, internetico, capitalista, imediatista, que é só felicidade, só alegria, é só... Vida só- perfeita. e dor de dente, tristeza, cheque especial, isso não vai para o Instagram, né? Não. E a gente é isso. E a E gente o, mais, é... e o mais engraçado disso tudo que você tá falando é que mesmo a gente sabendo, olha só, e aí volta o pós-verdade que você falou. Mesmo nós sabendo que aquilo não é verdade, a gente acredita. Acredita, porque a verdade. gente tem emoção para a gente está analisando não com a razão, com a emoção. E os sentimentos que nos formam, gosto muito de citar aquele filme Divertidamente, que é uma Ai, a análise gente adora fantástica, também. muito séria, né? Dos 5 principais sentimentos, existem outros, mas são os principais, né? Que é o medo, a raiva, o nojo, a alegria Alegria, e a tristeza. E vai sair o 2 até, Vai sair né? o 2, mas olha só, 5, só um é instagramável. Todos os outros 4 são Ocultos. para baixo do tapete. Mas eles são tão importantes que eles são a maioria. Sim. E a gente é isso. Então, se a gente não olhar para a nossa sombra, que ela existe só porque o que faz ela aparecer é o sol, senão era tudo escuro. A Exato. sombra só existe porque tem o sol. Se a gente não olhar para ela, a gente não vai conseguir ter plenitude na vida e, consequentemente, não A gente tô vai nem passar a vida associando. inteira fugindo dessa Fugindo sombra. disso, mas o caminho do emagrecimento, da continuidade, porque É regime... encarar que Podemos fazer um precisa regime mudar. da lua, do sol, da primavera, de Do que junho, de quiser. outono, que for. E vai funcionar. Sim. Se tiver gente fazendo ali, vai funcionar. O problema é depois, né? Como é que você vai caminhar? É, porque começar é fácil, o difícil é manter. O difícil é manter. Esse é o segredo. É, A esse é o gente brinca segredo. falando que esse é o segredo de você É. manter. Mas, ó, Fernanda, eu te acompanho há muito tempo, desde a... eu vejo ali nas suas redes sociais, eu sei que você mostra a verdade, como é que é a moça que trabalha com você? Zezinha. A Zezinha também tá na luta ali do Zezinha. emagrecimento. Mas eu vejo que teve uma mudança comportamental. Você mudou muito o seu comportamento alimentar. Sim, mudei junto com a Júlia, minha mulher, né? É, isso que eu ia falar, foi é. entendendo muito isso. Ela é craque nas receitas, A eu Ju vejo é lá. craque nas receitas, principalmente na leitura e percepção dos rótulos. Agora a gente tem a Nicole, que tem 7 anos agora, e Uma lutando linda, ali uma fofa. lutando com isso, ela adora doce. E quando a gente fala da luta contra a obesidade infantil, é importante falar o seguinte: quando o adulto tem uma restrição, ele enxerga um benefício lá na frente. A criança não tem esse raciocínio. Exato. Por que ela não pode comer o docinho. chocolate na hora Elas que não ela têm quer? essa percepção de tempo ainda Nem tão... de tempo, nem de recompensa, nem de falar assim, não, é saúde. Não. Eu quero hoje, amanhã tanto faz. E é muito É um difícil, né? desafio. É muito difícil. Porque ó, existe a oferta gigante externa. Hoje na TV não tem mais, né? Porque não, você pode reparar que não existe mais do Sim, consumo. Graças ao Instituto Alana, que foi uma das grandes Isso batalhas, é né? excelente, porque não incentiva, mas a gente tem uma coisa chamada tecnologia, né? Que isso vai trazer o sedentarismo para essa. Lógico, tem a Juventude. tecnologia, inclusive de marketing, porque no supermercado a gôndola dos doces é da altura Das dos olhos crianças. das crianças, né? Exato. E aí Até nas acaba. farmácias tem isso, né? E aí vocês mudaram bastante a alimentação. Mudamos sim. A gente tem uma consciência melhor, a ideia da feira, né? Então, toda semana a gente tem a ida à feira para fazer esse planejamento, né? Com folha, com talos, com frutas, com castanha também, né? É um cuidado que faz parte. A geladeira Mas isso fez você tá sofrer? mais integrada. Não, Olha não. aí, que legal. Mudou o comportamento. É muito bacana isso, porque para a gente emagrecer, a geladeira da casa tem que emagrecer também. Porque senão, não tem jeito. Você abre a geladeira, toda hora tem um quindim, tem um pudim, tem... Aí não Doce de dá. leite. Você sabe que tem um sorvetinho lá embaixo, né?
Então é complicado isso. Se a casa não vai junto, vai ser muito mais difícil, né? Porque é uma mudança de comportamento. E aí vem aquele gatilho que as pessoas falam, eu vou fazer dieta, vou fazer regime. O gatilho do sofrimento, que fala assim, eu vou sofrer. E quando vem esses pequenos comportamentos, se você reparar lá de trás e agora, você vai ver que foi... E, assim, pequenas mudanças repetidas que hoje é natural, é normal ir à feira, é normal ter verduras e legumes e tá tudo bem, às vezes, comer um pãozinho na chapa lá com a Zezinha, comer um docinho de leite, Viçosa, fazendo aquele equilíbrio, né? Exatamente. Então é a mudança que a gente ensina muito aqui, que é o pouquinho todo dia. Pouquinho todo dia. Porque existe, né, nesse comportamento alimentar algumas coisas ligadas assim, tipo, né, eu sempre escutei minha mãe falar assim, come, senão eu vou jogar no lixo. Não pode deixar sobrar comida. Não deixa sobrar comida. Realmente, não pode sobrar comida, mas quando fala assim, vou jogar fora, vou jogar no lixo, o lixo passa a ser você, né? Você entra no lugar do lixo, né? Essa é uma questão que a gente fala sem muito saber. A questão do final de semana, se a gente... Outro dia vi uma análise muito bacana do estrago que o final de semana faz durante um ano. Você coloca finais de semana daqueles ali... Então, não é sempre que é isso, né? Não é para final de semana. E quando você pensa isso, quando você tem mais controle e cuidado com o final de semana, você abre um pouco até para os dias da semana. Exato. É muito legal isso. Só que a gente tem que lembrar que a semana é 5. Final de semana, a gente tá falando 2. E aí, depende, né? Se o final de semana começou no quintou, já era, né? A quinta é a nova sexta. Aí você faz o mês todo, você passou 50% do mês jacano. Né? Jaque, a prima Jaque foi lá te visitar. Mas se você entende que é um percurso, que não exatamente que o sábado pode ser vivido e curtido de outras formas, que o domingo também, você se permite para o encontro com amigos na terça-feira. Mas aí... Será, né? Mas tipo assim, não. Assim, você mudar esse paradigma, né? Que é muito difícil. Porque tinha aquele conceito de crença limitante que hoje é segunda-feira, você já vai tomar refri? Se a gente, por exemplo, quando eu era pequena, não entrava refrigerante, comidas assim, mais calóricas na semana. Porque era assim, não, no final... minha mãe falava muito, tá doente? Se você ficar bem, eu vou te levar lá no fast food. E aí a gente tinha esse conceito que a recompensa, se eu melhorar, se eu fizer a lição de casa, eu vou ganhar o docinho. O doce, E isso vem mudando. Mas aí você tem que pensar, terça-feira eu já tô tomando uma cervejinha, comendo isso... Então, eu já tenho que pensar que o final de semana vai chegar. Eu não posso... Não só o final de semana. Você vai gastar, você vai se programar para queimar, né? Porque perder peso nada mais é do que déficit calórico. Isso matemática. É fato, é matemática, E eu né? acho que tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver com o seu livro, né? Que é o Como Ser Leve em um Mundo Pesado. Conta pra gente desse livro, para quem quiser também. A gente vai deixar um cupom de desconto aqui no link para vocês conhecerem, porque eu acho que tem tudo a ver e casa muito com o que a gente fala sobre mentalidade, sobre como modular, né? Porque uma coisa a gente fala muito sobre isso, equilíbrio, mas como que é isso na prática? Exatamente, bem lembrado, porque é algo que eu até falei rapidamente aqui sobre esse autoconhecimento, você olhar para você, saber quem você é, saber você entender que a gente está aqui, que tem uma jornada, né? Que tem um significado, que a gente está aqui porque tem uma razão, né? Exato. Outro dia vi uma análise assim tão legal que falava assim, olha, eu vou te dar 1 milhão ou 10 milhões de reais, vou te dar agora 10 milhões de reais, você quer? Começa com 1 milhão? Quero. 1 milhão você quer? Quero. 5 milhões de reais. Quero. Te dou 5 milhões. Não, então melhor. Você quis tanto que eu vou te dar 10 milhões de reais agora na sua conta. Eu vou fazer um Pix aqui para você. Tá bom? 10 milhões. Eu vou dar para você também 10 milhões. Vou dar para o amigo também. Como é que você chama? O Gabriel também vai ganhar. Vou gastar aqui 30 milhões para cada um de vocês aqui. Que generoso. Que generoso. Só que eu vou falar o seguinte, só que amanhã você não acorda. Combinado? Ninguém acorda. Então não quero. Não, então não quero, não. Então, acordar vale 10 milhões? Puxa vida. Então, acordar vale 10 milhões. Olha como vale para você acordar.
E você reclama, né? Exatamente. E o que você tá fazendo com esse acordar, E né? o que você está fazendo com esse acordar que vale tanto? Você reclama. É tão valioso, é tão pleno a gente entender isso, né? Quando a gente olha e fala, cara, eu tô vivo, né? Vou até pôr o aspas que aconteceu do submarino lá que foi visitar o Titanic, bilionários dentro do... E aí até saiu no Instagram falando, esse é o cara lá, eu acho que hoje ele queria trocar a fortuna dele pra tá Na hora que vivo. começou a descer, falou assim, e aí, tá bom? O cara no joystick lá, falou assim, eu acho que tá legal. Exatamente. Quanto custa voltar? Eu sempre falo, quanto custa acordar, né? Quanto custa acordar? Para vocês deram preço, custa 10 milhões. Que vocês Não, trocaram os 10 repensando milhões. agora. Vou repensar, Gabriel. E aí? Vamos voltar. Mas é isso. E as pessoas esquecem disso. Né? Esquecemos disso. E a gente esquece de entender o que a gente está fazendo, o que a gente quer, né? O que é um sonho, o que você quer. Qual é a sua grande esperança, né? E aí você coloca, poxa, ter uma boa relação comigo mesmo, né? Vai desaguar num corpo melhor, mais bem resolvido, numa alimentação mais consciente. Vai desaguar nisso, porque você vai entendendo que, poxa, você nutre essa igreja que nós somos, né? A gente é um E eu templo. acho que também vale reforçar que essa ideia de sabedoria, tudo mais, não é nada passado por osmose. Requer o nosso esforço. Então, requer Tá o nosso... tudo aqui, mas a gente precisa acessar, né? Tá tudo E às ali. vezes não quer, né? Porque aí a sombra, eu não quero saber da sombra. Eu quero ficar lá nos 15 segundos de felicidade. E tem assim, já que a gente sabe tudo, né? Tem essa, sabe, a gente acha que sabe tudo, mas a gente às vezes assume o papel da colher, tem a relação da colher com a sopa. A colher, ela nunca vai se nutrir da sopa. Quem vai se nutrir é quem toma a sopa. E ela pode mergulhar em milhões e milhões de sopa ao longo da vida dela, mas ela nunca vai ter a nutrição que a sopa tem. Então a gente tem que escolher isso. A gente é colher ou a gente é o organismo que está absorvendo isso, o conhecimento, os nutrientes também, né? Depende da nossa escolha, depende da nossa postura. A vida é muito importante para a gente não ser protagonista dela, né? Das nossas escolhas, né? A gente só vai perceber quando perde, né? Sem dúvida. Quando perde, eu sempre brinco, eu falo, por exemplo, quando é Dia das Mães, Dia dos Pais, que eu falo, gente, esquece o celular, né? Vamos curtir o momento presente, né? Porque a gente tá tão vidrado aqui, olhando para cá, que a gente esquece daqui, né? De você, da pessoa que tá do seu lado, que às vezes só quer ali falar um oi, olá, né? Então, a gente tem que, essa questão de a proximidade foi se perdendo, porque a gente, né, fica só naquele mundinho ali da tecnologia. E a minha primeira profissão é tecnologia. Eu sou formada e eu fiz a análise de sistema e administração de redes. Depois eu fui fazer nutrição. E um dos meus objetivos era esse. Falar que a tecnologia é ainda o meu objetivo, que a tecnologia, a gente pode usar ela ao nosso favor. Né? Porque às vezes fala, ou eu sou 880, ou eu não uso nada de tecnologia, ou eu sou o vício da tecnologia. Mas eu falo, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Vou dar um exemplo. Eu morei num apartamento que não tinha fogão. E aí eu falei, gente, vamos usar o que a gente tem, o que de tecnológico nós temos aqui. E durante 3 anos eu morei nesse apartamento, fiz comidas deliciosas, usando os aparelhos tecnológicos que nós temos aqui. Então eu sempre falo que não existe desculpa para não cozinhar, não existe você fazer. E usar a tecnologia ao nosso favor, que cada vez mais está evoluindo, né? Se a gente for ver, a evolução... Hoje, daqui a pouco a gente vai, como diz, olhar no celular, ele já vai dar todo o seu hemograma e tudo. Porque tá Mas evoluindo. tudo tem um preço, né? A gente está perdendo também, tem um déficit calórico nisso tudo. Isso, porque custava calorias a gente discar o número do telefone, levantar para mudar de canal, né? Procurar um endereço no catálogo, páginas amarelas. Né? Hoje... Isso tudo tem abrir o vidro do carro, né? Não, é igual a Adri brinca aqui, hoje tudo é um catálogo, né? Desde um relacionamento à comida, tudo você, em 15 segundos, é mais fácil você pedir do que você falar, vou ter que ir lá, preparar, fazer, é o que você falou, vai perder tempo, né? O feijão, por exemplo, perde muito tempo, não vou fazer. Mas se usar a panela elétrica de pressão,
ela faz sozinha e desliga sozinha. É. Aí, ó, pronto, já Maravilha. resolvemos. Gente, eu sinto informar, mas estamos chegando Ao nosso fim. Mas eu queria que o Fernando deixasse um recado final aí pro pessoal, assim, Poxa. o que dessa relação dessa chave, dessa experiência incrível que você teve Eu tenho uma frase que eu gosto muito, está no livro aí, que a Adri falou tão gentilmente. O livro se chama Como Ser Leve em um Mundo Pesado. O seu propósito é um plano B? É um desafio, uma pergunta retórica, né? Que provoca assim, poxa, o seu propósito, algo que você tem tanta estima pelo propósito, é um plano B, tá ali do lado, você não vai colocar em ação, o que falta para ele virar um plano A? Propósitos não são planos B, né? Na verdade, a gente precisa de plano B. Essa é a questão, né? Mas o que move a discussão do livro, e talvez mova também a discussão da nossa conversa aqui, é essa tomada esse passo de fé, essa decisão de você falar assim, não, tá bom, esse é meu passo de fé. E para isso tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte, que a vida é todo dia. Então, se não deu certo até agora, amanhã você vai levantar, coloca essa frase no espelho do banheiro, no guarda-roupa, a vida é todo dia. Aí você vai acordar amanhã e vai saber que a vida é todo dia, inclusive hoje. Sempre dá para comemorar, para começar, para entender, para refazer, para viver. Porque se você está lendo, você está vivo, né? Então a vida é todo dia, né? E Fernando, conta pra gente, se as pessoas quiserem adquirir esse livro, como que elas fazem? Tá nas livrarias? Tá nas melhores livrarias, se não tiver, porque não é a melhor livraria. Muito bom. Porque o meu público, assim como eu, a gente ama ler, então eles vão atrás, nessas com online certeza. todas, Amazon, Saraiva, todas as livrarias online tem, Submarino, enfim, o livro é da Rocco, então a distribuição é muito boa. Tem um outro livro também que é da Record, que é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Olha, vamos deixar o link aqui embaixo pra vocês, Não hein? manual, é porque a gente não tem manual, isso é fantástico, né? A gente não tem manual, olha que bacana. A gente nasceu sem manual. A gente precisa descobrir e fazer esse manual, né? No dia a dia. Nós né? vamos desenvolver o nosso manual. E as suas redes sociais? As redes sociais é @Fernando Rocha. @Fernando Rocha tem tudo lá. Aí tem links para ir para os meus podcasts. Isso. Não tem segredo. @Fernando Rocha, tudo junto. A gente vai deixar aqui na Tá bom, descrição. tô esperando todo mundo por lá. Adorei o papo. Fernando, Gente, muito sucesso, obrigado. gente. Sucesso Muito para vocês. obrigada. Foi um prazer, Vida Restelo. longa ao nosso podcast. É o @Sem Dieta Cast. Cast? Cast. Esse cast não tá um X aqui, né? É um X, porque é de multiplicação. Ah, cast. Cast. Sem dieta, é meio carioca, né? É meio Cast. cast. Muito Valeu, bom. gente. Muito obrigado. Vida longa. Valeu. Tchau, Até tchau, mais. gente. Tchau. Tchau.